presidente, senhores que nos assistem, nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado. O noticiário do final de semana trouxe a última decisão do Banco Central, que aumenta a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic. Vem junto, essa má notícia, senhor presidente, vem acompanhado de um conjunto de outras más notícias. Primeiro é que nós aumentamos a taxa básica de juros da economia brasileira, agora voltando a 8%, enquanto os dados do crescimento do nosso produto interno bruto no último período totaliza 0,6%. O consumo das famílias, que vinha até agora puxando o crescimento da economia brasileira, se encontra estagnado em 0,1%. Logo, nós percebemos um ciclo vicioso. Ou seja, a economia não cresce. Em decorrência disso, o mecanismo que seria reduzir a taxa de juros, continuar apostando no consumo, em especial no consumo das famílias, e tendo alicerçado com o investimento do Estado, nós temos o aumento da taxa de juros. Então, obviamente, que não vai continuar crescendo, porque toda vez que a taxa de juros é reajustada, nós incorremos, melhor dizendo, num ciclo vicioso. Juros mais altos, menos possibilidade de crédito, menos possibilidade de financiamento para o crescimento do consumo das famílias, menos possibilidade de investimento na indústria nacional e menos possibilidade de crescimento da economia. O que me preocupa, senhor presidente, e eu quero trazer aqui uma entrevista da Folha de São Paulo, de 25 de novembro último. Permita, pois não, querido senador Randolfo Rodrigues, que gostaria de assinalar a visita às galerias do Senado Federal. Vieram assistir o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, do Amapá, os alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, bem como os visitantes colombianos e brasileiros de todo o país. Há alguns colombianos. São colombianos? Não. Estão alguns colombianos. Bem-vindos ao Senado Federal. Bien. E depois, se querem saber algo da renta básica cidadana, pode vir ao meu gabinete. E também, vocês todos quiserem saber mais sobre a renda básica de cidadania, podem vir ao meu gabinete. Tem a palavra, agradeço, senhor presidente. Bem-vindos a todos, bem-vindos, estudantes colombianos, ao Senado Federal. Senhor presidente, eu ia dizendo que eu queria trazer aqui, e esse ciclo vicioso, ou seja, a economia não cresce, o consumo das famílias está estagnado, em decorrência, o consumo das famílias está estagnado e o Banco Central opta por aumentar a taxa básica de juros da economia brasileira. Esse ciclo vicioso me lembrou uma entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, no último dia 25 de novembro de 2012, pelo professor Richard Layard. Professor Richard Layard, economista britânico, professor emérito do Centre for Economic da London School of Economics de Londres, um dos mais conceituados economistas britânicos. E numa das perguntas do jornalista ao professor Richard Layard, na pergunta, o jornalista formula o seguinte: os governos continuam insistindo em corte de gastos para os orçamentos de 2013. Que tipo de consequência o senhor acha que isso terá? E ele faz uma análise nessa resposta, fazendo analogia com a realidade
recessiva da Europa. E diz o professor Richard, isso só pode prolongar a recessão. O setor privado não está gastando, as empresas não estão investindo e as famílias estão economizando para reduzir as suas dívidas. Veja o que o professor Richard adverte para nós. É o círculo vicioso da crise europeia. Ou seja, empresas não investem, as famílias economizam para evitar e ampliar o seu endividamento. E o governo, em decorrência disso, os governos em decorrência disso, também não investem e os governos também, em decorrência disso, continuam aumentando as taxas básicas de juros da economia para, em especial, inibir o consumo. Esse ciclo, este caminho, resultou no que está resultando na Europa. Nós não podemos adotar o mesmo caminho. Esta quarta reunião do Copom deu continuidade ao ritual que os financistas, que a banca privada, que o mercado financeiro espera. Veja, nós tivemos elogios ao aumento da taxa de juros da economia brasileira. Elogios feitos notadamente pelos principais porta-vozes do mercado financeiro, dos banqueiros, que são os principais beneficiados. Aumentar a taxa básica de juros da economia brasileira só interessa, nesse momento, no Brasil, ao mercado financeiro. Só interessa, nesse momento, no Brasil, aos bancos privados. Só interessa, nesse momento, ao Brasil, a um grupo de 200 famílias. Nós temos, senhor presidente, no Brasil, duas bolsas. O Programa Federal, o Bolsa Família, que atende mais de 200 milhões de famílias, e tem a Bolsa Banqueiro, que atende essa Bolsa Banqueiro a 200 famílias. Essa Bolsa Banqueiro, estes estão lucrando bastante com ela. Porque toda vez que é aumentada a taxa básica de juros a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, como esse outro aumento de 0,25%, de 0,50%, que resultou em nós recuperarmos o patamar de ter uma das mais altas taxas de juros do planeta, só esse pequeno reajuste representou mais de 5 bilhões de reais anuais de custo adicional à dívida pública brasileira, que é de 2 trilhões. Ou seja, isso só engessa mais o orçamento. Daqui a pouco vai ser necessário ampliar a reserva que tem no orçamento federal para os pagamentos da dívida pública, porque tem um acréscimo agora de 5 bilhões de reais. Então nós temos já uma dívida pública de mais de 2 trilhões de reais, concretamente. E nós temos, e com isso, com esse reajuste da taxa básica de juros, só o mercado financeiro, só os rentistas do capital financeiro que comemoram. As famílias brasileiras não comemoram, porque as famílias e os brasileiros mais pobres estão endividados. O número de famílias endividadas entre 2001 e 2005 dobrou. Entre 2000 e 2010, triplicou. E cada vez que a gente tem um reajuste de 0,25% na taxa básica de juros da economia brasileira, isto só amplia o endividamento das famílias brasileiras. E por que isso? Em nome de quê? Em nome de um fantasma que está sendo propagado de afugentar o fantasma da inflação. Mas veja, a primeira grita que teve em relação a isso, a primeira grita sobre o tal fenômeno da inflação, nosso próprio Ministério da Fazenda, o próprio ministro Guido Mantega, afirmou claramente o seguinte: essa inflação existente, essa inflação dos hortifrutigranjeiros, essa chamada inflação do tomate, é uma inflação sazonal, ou seja, é devido às volatilidades da safra que o aumento, uma procura maior e uma demanda reduzida impõe um aumento do preço, ou seja, é sazonal.
O próprio ministro da Fazenda fez uma declaração dizendo que o anterior reajuste de 0,25% da taxa básica de juros da economia brasileira não teria efeito sobre a inflação dos alimentos, não teria efeito sobre o preço dos hortifrutis. Nós estamos com isso, senhor presidente, entrando num caminho pantanoso. Veja, então, o penúltimo aumento e esse aumento agora da taxa básica de juros da economia brasileira, a partir da declaração das autoridades monetárias brasileiras, a partir da declaração do nosso ministro da Fazenda, e inclusive com a concordância com o nosso presidente do Banco Central, é de que esse reajuste não tem efeito concreto sobre o preço dos alimentos. O reajuste da taxa básica de juros teria um efeito sobre a expectativa de inflação. Veja o terreno pantanoso que estamos navegando. Ou seja, para atender às necessidades do mercado financeiro, dessas 200 famílias que falei ainda há pouco, e para atender a grita feita por alguns setores a favor do aumento da taxa básica de juros, então nós aumentamos a taxa básica de juros. Ou seja, aumentamos a taxa básica de juros com base em uma especulação, com base em uma expectativa. O outro grande equívoco em relação a isso é de que, primeiro é o seguinte, é uma premissa errada se dizer que, ou seja, o problema concreto da economia nacional, o problema concreto da inflação é um excesso de demanda agregada no conjunto da sociedade. E que devido a esse excesso de demanda agregada no conjunto da sociedade, qual seria a receita e o remédio para isso? Impedir o aumento da inflação com o aumento da taxa básica de juros. Isso é quase uma ditadura. Não existe outro remédio para controlar a inflação. Só aumentando a taxa básica de juros. E vamos combinar, fica muito cômodo e confortável para o capital financeiro. Nós fazemos uma grita, diz o capital financeiro, de que a inflação está ameaçando, pressionamos o governo e, de imediato, o que é que o Banco Central faz? Aumenta a taxa básica de juros. E não se debate, é uma ditadura total, que não se debate nenhum outro mecanismo de combate à inflação. E se é verdade que o problema é este, ou seja, o problema é um excesso de demanda agregada no conjunto da sociedade, então isso causa inflação, que o problema não é só esse, mas se é verdade que o problema é esse, existem, qualquer manual básico de macroeconomia indica que existem outros remédios além da taxa básica de juros. Não é a taxa básica de juros o único e não é sequer o principal remédio. O depósito compulsório sequer é levantado como mecanismo para inibir a inflação. Por quê? Porque quando se fala do depósito compulsório, quando se fala em inibir os lucros do mercado financeiro, os lucros em demasia dos bancos privados do Brasil, aí tem uma grita geral. Aí qualquer política econômica que levanta essa possibilidade é taxada de bolivariana, de castrista, enfim, qualquer tentativa de inibir os lucros cada vez mais crescentes do mercado financeiro, qualquer tentativa de inibir o lucro cada vez mais crescente dos bancos privados é taxado como estatização. É uma ditadura do pensamento único baseado na idolatria a um Deus, que é o Deus do mercado, que tem como seu principal altar de adoração a taxa básica de juros da economia. É uma adoração permanente ao aumento da taxa básica de juros da economia. Senhor presidente, eu fiquei animadíssimo quando vi, alguns meses atrás, a manifestação da presidente da República na televisão, falando da necessidade da redução dos lucros dos bancos privados. Fiquei animadíssimo, e a presidente ofereceu uma grande contribuição à sociedade brasileira naquele momento, quando orientou o presidente do Banco Central, e tem que orientar mesmo, não existe isso que o Banco Central tem essa propalada autonomia. Propalada autonomia fere a soberania nacional, fere
o sentimento de pátria que temos, a autonomia do Banco Central, a autonomia do Estado brasileiro, que é submetida à sociedade brasileira. Quando a presidente da República orientou o presidente do Banco Central que iniciasse uma trajetória da queda Selic a partir de agosto de 2011, e nós fomos os primeiros a aplaudir, e eu gostaria de continuar aplaudindo isso. A pior bolsa que temos hoje é uma bolsa para o capital financeiro que favorece 200 famílias. Essa é uma bolsa que não é para os pobres. Essa não é uma bolsa que não é para a grande maioria da sociedade brasileira. Essa é uma bolsa para alguns que lucram bilhões de reais toda vez que há um reajuste de 0,25%, como este último da taxa básica de juros da economia nacional. Existem outros caminhos, existem outros remédios, existem outros caminhos a percorrer que não seja esse caminho do pensamento único do aumento da taxa básica de juros. Para concluir, senhor presidente, repito, o ciclo que vi anunciado nos jornais no final de semana é um ciclo que me amedronta. É o caminho da Europa, é o caminho da crise recessiva europeia. Ou seja, crescimento das famílias estagnado, baixo crescimento do produto interno bruto. Nós estamos com o menor crescimento do PIB dos últimos 10 anos nesse período e, em decorrência disso, ao invés dos investimentos do Estado brasileiro, ao invés da redução da taxa básica de juros para incentivar o consumo, que é o caminho a ocorrer, ao invés de utilizarmos caminhos alternativos para inibir a inflação, como o depósito compulsório, a decorrência, o aumento da taxa Selic, endividando ainda mais as famílias brasileiras. Esse é um caminho perigoso e não me parece ser o caminho mais adequado para o Brasil. O caminho mais adequado para o Brasil é restaurar os pronunciamentos da Presidente da República desde agosto de 2011, no sentido de orientar a redução dos lucros exorbitantes do mercado financeiro, dos bancos, e no sentido de rebaixar, além dos lucros exorbitantes do mercado financeiro, dos bancos, no sentido de iniciarmos um ciclo virtuoso de redução da taxa Selic, de redução dos juros básicos da economia brasileira. Me parece o caminho a ser seguido para nós construirmos um projeto de desenvolvimento fundamentalmente nacional e não pautado pelos interesses da taxa de juros e daqueles que ganham, mas pautado concretamente pelos interesses do Brasil. Obrigado, senhor presidente.